O professor e escritor americano Paul Bloom, professor do MIT e de Iowa. Olha aí a turma entrando, Patrícia Torquato, a Marcela entrou também. Seja bem-vinda, querida. Marcelo, Leila grande Alves, Marcelo. minha amiga lá do Santa Leila. Sofia, seja bem-vinda. Pedro, o livro se chama O que nos faz bons ou maus? O que nos faz bons ou maus? Tá certo? Que Li, massa. como você sabe, como já é de costume, li este livro no Kindle. É um livro fundamental? É. Você já falou, você e a Cláudia, que o ser humano é mau. Sim, ele é mau. Mas ele tem o senso de moral a partir de que idade? Ele só tem o senso de moral quando está grandinho? Ou quando ele é pequeno ele já tem um senso de moral? O livro O fala, homem, dentre outras coisas, sobre isso. a Ó. máxima O livro vitoriana, né? diz, o livro diz ao Michel aí, Michel Cadengundes. O livro diz que nós temos um senso rudimentar de moral já nos primeiros meses de vida. Mais precisamente a partir do quarto mês de vida. Porque até o terceiro mês, nós somos, segundo o autor, uma massa de carne, uma massa gelatinosa. E fica difícil de se estudar. Mas a partir do quarto mês, aí se percebe que a criança ela tem, repito, de forma rudimentar, o senso do que é bom e do que é ruim. Repito, de forma rudimentar, tá certo? E aí ele passa a dar alguns exemplos. Por exemplo, e aí eu já não falo do quarto mês, eu falo da criancinha, 6 meses, 8, 1 ano, 12 meses. Ele diz que a criança, quando alguém chora, a criança vai e consola. Acontece muito isso, né? Quando você, que é o pai, que é a mãe, que é o irmão, você próximo, quando você finge o choro, a criança vai e consola. Ela percebe que há algo de diferente ali, há algo de estranho, algo mudou, né? Ela tem essa empatia, né? Ela sente o seu sofrimento. Então, segundo o autor, isto é um senso de moral, de saber o que é ruim e o que é bom. E que chorar não é bom. Tem um exemplo que ele usa de uma criança de 1 ano, né? Então, a criança está assistindo a uma apresentação de teatro entre palhaços. E tem um palhaço que pega um presente, porque assim, os palhaços estão interagindo. Um dá um presente, quando você recebe o presente, você devolve. Mas tem um palhaço que pega o presente e sai correndo. Isso é roubo. E depois a criança tem a oportunidade de estar com esses dois palhaços ao vivo. E aí o que é que a criança faz? Ela pega o presente que foi surrupiado e bate e dá uma pancada no palhaço que roubou, como que castigando, né? Como que condenando o ato de pegar e sair correndo com o presente. Então, desde cedo a criança já tem, segundo o Paul Bloom, esse senso de moral, tá certo? Outra coisa que eu quero trazer também, um outro dado que o autor traz, é o seguinte. Ele diz que tem um grande problema, enquanto pessoa, ele tem um grande problema. Não só ele, mas o filho dele também tem esse problema. Ele diz que é 8 vezes mais agressivo do que as pessoas normais. E ele diz que tem 44 vezes mais chance de cometer um estupro. Mas ele diz que não tem nenhum problema de se estudar isso, porque ele resume tudo a dizer que é homem. Ele é homem, o filho é homem, eu sou homem, você é homem, e nós homens, nós temos 8 vezes mais poder de ser agressivo do que a mulher. Nós somos muito belicosos. E nós temos 44 vezes mais impulsos, mais chances de cometer um estupro. Você veja como o homem é belicoso já a partir da escola, já a partir do colégio. É muito comum que os meninos se enrolem na tapa, mas não é tão comum as mulheres. É mais para os homens, sabe? Aquela coisa de se impor como o macho alfa, de querer o respeito, né? E sobretudo quando você pega as guerras elas são feitas sobretudo
por homens. Tá entendendo? Então ele fala sobre isso, né? De que quem mais faz o mal, quem mais pratica o mal, quem mais tem propensões ao mal é o homem. E a mulher menos, e o homem mais. E aí ele traz outro dado, Pedro. Por que é que às vezes nós somos ruins? E às vezes a gente não entende por que é. Porque somos ruins. Ele traz um dado que é o seguinte, isso é uma pesquisa, viu? Esse professor do MIT e de Iowa, ele é um pesquisador, são dados científicos. Então ele diz o seguinte, ó, que juízes, quando estão com fome, o juiz, tá lá o jurado, o juiz, o réu, o juiz, quando ele está com fome, ele tem mais propensões a aumentar a pena da pessoa, a não dar o direito à liberdade condicional. Ou aumenta a pena, ou não dá a liberdade condicional, se ele estiver com fome. Tá entendendo? Então, são esses dados e outras coisas mais, você tem que resumir o livro, né? São esses dados e outras coisas mais que você descobre aqui, ó. Como o ser humano se faz tão mal e por que uns são mais maus e outros são mais bons. Só lembrando que todo mundo tem as duas coisas, né? A bondade e a maldade. Tá contigo, meu irmão. Helder, sobre o teu comentário, né, nessa questão do ser humano ser mal e do ser humano, eu queria só trazer aqui, até para quem está assistindo, né, dicas de leitura, né, ou ideias, que eu penso que esse livro ele é anti-russoriano, né, porque Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Segundo Jean-Jacques Rousseau, essa maldade que a gente tem, ela é uma característica da sociabilidade, né? A gente vai adquirindo a maldade na medida em que a gente vai se inserindo na sociedade. E o Rousseau tem um livro chamado Emílio, que é um livro onde ele apresenta uma pedagogia russoriana, vamos dizer assim, né? E ele mostrando ali, claro, sobre todo aquele lastro iluminista, né? Ele vai mostrando como se educa. E eu ainda citaria o Thomas Hobbes, né, com o livro O Leviatã, onde ele diz que nós somos selvagens, nós somos maus, né? E é necessário a lei para a gente, e o contrato social, e o Rousseau é um contratualista também, o contrato social para que a gente, abrindo mão da nossa selvageria, abrindo mão, né, da nossa liberdade, porque liberdade, na cabeça de Thomas Hobbes, é a gente fazer o que quer, e a gente dá vazão aos nossos instintos e desejos, mas a gente tem que abrir mão disso para poder vivermos em sociedade. Um outro texto que eu quero indicar, a partir dessa leitura de Helder, para você que está nos assistindo, e que no futuro vai nos assistir, porque vai ficar gravado. É um texto que, inclusive, eu estou relendo agora pela terceira vez, um texto absolutamente incrível, que é um texto chamado O Mal-Estar na Civilização, do meu tio Sigmund Freud. Tá? Então, eu não quero falar muito sobre o texto, eu vou fazer vídeos sobre esse texto. Eu inaugurei, Helder, todos os vídeos, a maioria dos vídeos que eu vou fazer para o meu canal e para o IGTV aqui, no Instagram, eles vão falar da teoria pedagógica, e aí vai entrar muito pensamento, eu estou com muito plano, vou terminar aquele livro que a gente começou, e depois eu vou dar continuidade com outros pensadores da questão pedagógica, né? E sobre a minha contribuição hoje aqui, em literatura, ela vem a partir de um show, né, que eu assisti no teatro, um belíssimo teatro, Teatro Guararapes, em Recife, e eu tive a oportunidade de assistir lá um show que era de Ana Vitória e Nando Reis. Eric, eu vou falar para você, se eu puder, depois que eu comecei a assistir show em teatro, se eu puder, na minha vida eu nunca mais vou a uma casa de show. Show, para você sentir a emoção da música, para você sentir a acústica, o som. Show é em teatro.
né? Inclusive, tinha comprado o ingresso para assistir o show Acaso Casa, de Almério e a Mariene, no Teatro Santa Isabel, em Recife, que é a coisa mais absolutamente linda desse mundo, mas aí veio a pandemia, né? E eu assisti o show do Nando Reis e da Ana Vitória. E num determinado... Grande Romário, um beijo, meu irmão, você é um guerreiro, parabéns pro seu irmão aí que venceu a luta. E aí o que é que acontece, Nelder? Eu assisti naquele show e num determinado momento Nando Reis declama um texto dele, né? E aí a gente conhece o Nando Reis, a músico, o Nando Reis compositor, né? Mas a gente desconhece o Nando Reis que escreve textos e poesias e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e resolvi hoje trazer esse texto dele e ler, sem muitos comentários, né? Ler para o pessoal que está nos assistindo. Paulo Café diz, estamos... como é? Paulo Café aqui faz uma intervenção, Helder. Falando em termos de centro cultural, estamos fora das condições, de fato, meu querido. E eu já assisti Jorge Vecilo, no início da carreira de Jorge Vecilo, cantando no Centro Cultural. Um show lindo, voz e violão, né? Eu acho que falta inteligência sobre a estupidez dos nossos governantes. Eles deixam as coisas se acabarem. Eles não sabem ler, são imbecis, são analfabetos, não gostam de cultura, não gostam de música, eles só gostam de dinheiro e poder. Né? O tesão de velho político, né, é poder. Ele não tem mais outro tesão na vida, então o porra vai só atrás de poder. Mas é assim mesmo. Não quero começar a falar muito não, senão eu vou ficar revoltado. Então, Helder, eu lhe peço licença para ler o texto do Nando Reis, né? Na minha contribuição literária. O texto diz assim: tenho um amor imenso para te dar, mas você parece que não quer. Só parece, porque não é capaz de dizer nada. Some na esquina com uma cara de espanto e de misericórdia, achando que assim vai me sossegar por uns tempos. Estou escrevendo um romance para te dizer o que bastariam 2 palavras. Pois você não consegue ouvir, não pode entender, não quer admitir, não consegue me dizer. Diz pra mim, porra. Diz que você tem vontade de ficar comigo e que sabe que a vida assim seria diferente. Diz pra mim que você acha que o que eu te digo ninguém nunca disse, pois ninguém nunca viu você do jeito que eu te vejo. Diz pra mim que você está nervoso e aflito, pois nunca ficou tão perto assim de alguém que se mostrou tão intensamente para você. Diz que eu sou transparente, mas não fico aos seus olhos invisível. Diz que o que me impede de te... Deixa eu me achar aqui, é a vista ruim que é agora. Diz que o que me impede de te ter não é assim tão invencível. Diz que você sente alguma coisa quando lê meu nome na caixa do correio. Diz que você gosta de esperar pela surpresa das revelações dos meus pensamentos, quando eles se despejam, intermitentes. Diz que nunca houve um homem que olhasse para você e que te visse de modo tão diferente. Diz que você tem vontade de saber qual é o sabor do meu beijo e do meu sexo. Diz que você sente tesão quando vê o mar, mas nele não mergulha. Diz que você pode derreter a cera que lacra o envelope que contém o mapa do meu tesouro. Diz que você pode ser feliz se a felicidade eu trouxer comigo. Diz que você pode ser feliz onde quer que seja, se estiver comigo. Diz que você gosta de saber que eu gosto mesmo é de jabuticaba. Diz que você dorme e acorda, que você mija e caga, que você bebe e come, que você fode e ama, que você vê a luz acesa e quer entrar para receber um abraço.
Diz que você gosta do tom que tem a cor do sinal vermelho. Diz que flor é essa. Diz e traz, acena e pede. Peça por calor. Peça meu amor. Faça como quiser, seja como for, onde estiver, não suma, por favor. É só isso que eu te peço, pois com isso eu já não posso. Eu simplesmente te amo. Nando Reis. O Ruivo. O Muito bem, meu Ruivo. querido. O Ruivo. Você falou aí que o Nando Reis, ele tem esse lado poético também, né? E aí me lembrou o velho Chico Buarque, que aí você se confunde, porque a composição já é uma poesia, né? Chico é assim, pega a composição, publica, e você já tem um livro de poesia. Lenine também tem essa coisa, né, da pesquisa poética, né? O Lenine, né? Muito bem. Pedro, foram entrando aí e entraram em sequência, foram entrando duas pessoas, dois ex-alunos, hein? A Luana Duque e o Guilherme Quirino. E, coincidentemente, eles entraram na sequência, né? E estão na faculdade, estão fazendo medicina, né? São dois futuros médicos. São orgulhos, né? Nesse país que precisa de mais e mais médicos. E outras tantas profissões também. Muito bem, Pedro. Agora, querido, o que temos na pauta é produção cinematográfica. É filme. Vamos lá. E esta semana... Diego Marques dizendo assim, que nem o franquista falou de cultura, ele puxava o revólver. É por aí, meu querido. E você tira também a questão do... Olha, a Carla dando uma contribuição, dizendo que também não conhecia esse lado do Nando Reis. A Simone Brito também contribui dizendo, vejam depois a música e poesia Tibério Azul. Pronto, fica a dica aqui, a música e poesia de Tibério Azul. Pedro e meus queridos, esta semana eu fui impactado por esta série da Netflix chamada Dark, né? Chamada Dark. Que grande série, viu? Que grande série. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu sou muito reticente com relação a assistir séries, porque eu já assisti algumas e eu paro pelo meio do caminho, depois elas deixam de me interessar, depois me cansa, depois o dia a dia me obriga a outras tantas coisas e eu vou deixando algumas séries pelo caminho. Eu prefiro filmes, porque aí 1h30, 2 você conclui. Agora, também tem aquelas séries, como a minha série preferida, que é Black Mirror, que você tem 4 episódios, 6 episódios por temporada. Então, quando é curtinho assim, você consegue acompanhar, né? Mas não é só a questão de ser uma série curta que eu curto, né? A série, obviamente, ela tem que ser boa, como Black Mirror é. Para mim, a melhor de todas. Mas essa série aqui, cara, ela me impactou muito. E eu comecei a assistir essa semana e já se foi a primeira temporada e hoje mesmo eu começo a segunda temporada. Porque a série, Pedro, a série também tem isso, cara. Ela pode lhe viciar. E você pode ficar sem vida social, viu? Sabe aquele trabalho que você tem que fazer em casa, você fica protelando porque quer assistir mais um episódio. Pronto, tá acontecendo isso, meu querido. E eu estou assistindo com a minha esposa, e aí a gente tem que sincronizar os tempos, sabe? Porque de forma meio pilantra, você quer assistir alguns episódios antes dela, né? Até para dar aqueles pequenos spoilers. Acho que vai acontecer isso, acho que vai acontecer aquilo outro, para ela ficar impressionada. Nossa, como tu consegue? Malandragem. A gente tem que sincronizar para assistirmos juntos. Mas, Pedro, o meu comentário aqui sobre a série Dark é a seguinte. É uma série muito boa, brilhante, das melhores séries que eu já assisti ou estou assistindo. Mas curiosamente, a série é muito boa e eu não vou falar muito sobre ela. E por quê? Porque se eu falar muito, eu posso entregar muita coisa. E ela é uma série que tem muitos mistérios. A trama é muito bem enraizada, sabe? É como se fosse todo um ninho.
Então eu vou fazer comentários breves, comentários curtos, que o grande comentário é: assistam esta série. Vocês não irão perder, assistam. Muita gente assiste e desiste. Desiste pela complexidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai se perder na narrativa. Você vai se perder. Mas não se preocupe. Continue, porque mais à frente você se perde aqui e você se acha mais à frente. E aí eu achei muito curioso essa coisa da narrativa. Ora você não entender nada para entender mais à frente. E aí, Pedro, eu criei um link com um livro que eu li esse ano também, um clássico, e que já comentei aqui também para vocês no Intervenção. O livro Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, né? Que é uma história de um filho que vai visitar o local onde o pai morou, cresceu, as suas origens. E há determinados momentos que personagens falam ou narram a história, ou falam ou narram, e você se perde. Porque não é mais aquele filho. Quem está narrando agora é o pai. Só que há um momento em que a narrativa do pai é uma narrativa para trás. Não é uma narrativa do tempo presente, é para trás. E depois a narrativa vai para frente. Então tem esses pulos para trás, para frente, o momento atual. Então você se perde constantemente. Agora, não é que se perder seja um defeito da história. Não, é proposital. A série é complexa. E quando eu digo complexo, eu não estou dizendo que é ruim, que é mal feito. Não. A série vai exigir de você todo um desafio. Tá entendendo? E aí outro ponto que eu quero trazer é o seguinte. A primeira temporada são só 3. Ainda bem que são só 3. Primeiro, para que você não fique viciado e fique escravo de uma série infinitas temporadas. E são só 3 porque eu acho que é um tamanhozinho bom, cara. Sabe, essa coisa do 3 temporadas, você fechou um ciclo. Porque também, Pedro, e meus ouvintes, meus queridos, existem séries que elas são deixadas de lado, que elas são abandonadas, não só por quem está assistindo, mas pelos próprios produtores. Eles começam a fazer uma série, ela começa a fazer sucesso, mas eles não têm um projeto de quantas temporadas. Eles nem sabem. Só que chega um determinado momento que eles abandonam a série. Ela se transforma em uma coisa que nem eles sabem para onde vai aquilo. Então, outra forma carinhosa e de apreciar a série Dark é justamente por isso. Eles limitaram. São só 3 temporadas. Pronto. Então, a primeira temporada deixa muito claro a questão da viagem no tempo. Viajar no tempo. E você pode viajar para o passado e para um passado mais distante. E mais eu não digo, para não estar criando o spoiler aqui. Então, se você tem esses saltos temporais, esses saltos no tempo. E aí tem uma coisa curiosa. Você, e aqui eu falo isso num tom provocativo, você gostaria de dar um salto temporal? Nós estamos em 2020. Você gostaria, se tivesse uma máquina do tempo, uma cabine, ou um carro como aquele do filme, como é aqui? De Volta para o Futuro. Você gostaria de ter um aparelho, um carro, uma cabine que levasse você para a frente, para um outro tempo, para o futuro? Já pensou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos? Porque o jovem hoje que está estudando para o vestibular, se ele avançasse 10 anos, ele veria se já estaria formado, se estaria trabalhando, né? Então, se você fosse escolher viajar no tempo, você escolheria viajar no tempo para o futuro, para ver como vai ser, como você vai estar? Ou você preferiria voltar no tempo, ir para o passado, para revisitar ou tentar consertar algumas coisas? Isso é tentador, viu? Isso é tentador. E aí me fez lembrar a série do filme De Volta para o Futuro. Só que são coisas diferentes. Em De Volta para o Futuro, porque eles vão para o passado e eles voltam para o futuro. Em De Volta para o Futuro é assim. Se você está no passado e encontra o seu eu do passado, isso dá uma bronca, sabe? Mas na série não. Em Dark, você pode encontrar o seu eu do passado. Você pode até interagir com o seu eu do passado
que se você interagir, tipo, uma conversa, um abraço, isso não vai mudar o futuro. Agora, claro, se acontecer algo maior, mais grave, é claro que vai acontecer, vai interferir no futuro, né? Pois bem, a série, Pedro, e você está assistindo também, você percebe o eterno retorno, né? Essa coisa mais nietzschiana do eterno retorno, de você viver de novo tudo que já viveu, ou de que as coisas vão estar sempre se repetindo. Olha aqui, ó, a Luana Duque disse que preferia ir para o futuro, sempre, onde ela já estaria formada. Muito bem, Luana. Outra coisa da série, Pedro, é que eu acho que ela vai ficar. Boa noite, minha gente querida, cheia de energia. Meu Deus! Eu estou normal! Oh, meu Deus! Se você está bem? E aí, meu querido? Certinho? Derek, eu não estou conseguindo ajeitar o pedestal aqui, não sei o que desgraça é, meu velho. Vai, troncho, vai na tronchura. Vai na tronchura, meu querido. Conseguiu? Derek, antes de qualquer coisa, eu tenho dois recados e eu gostaria que também depois você fizesse um comentário. Primeiro, esse frio absurdo que está nessa cidade, né? Quero registrar aqui a presença de Cláudia. E aí, Cláudia, confirma se o próximo sábado você vai fazer uma intervenção com o Helder, tá? Que a gente poder acertar a data, se você já estiver aí. Sim. A gente se falou hoje e a Cláudia me mandou um vídeo lá de Portugal, mostrando o mar de Portugal. Cláudia, minha querida, que local é aquele? Que nome tem aquele lugar bonito, lindo, aquele mar lindo? Onde você estava? Coloque aí, minha querida. Onde você estava? Que local era aquele? Eu já tive, tá confirmado então, minha gente. Próximo sábado é uma intervenção imperdível, viu? Imperdível. Quem gosta de poesia de Fernando Pessoa, aqui estarão dois gigantes da poesia, Cláudia, Helder, abençoado pelo espírito de todos os heterônimos de Fernando Pessoa, né? Eu, Lino Piu Piu, meu amor, eu te amo. Terreiro do Passo. Eu não sei, eu vou até aproveitar que Cláudia está aí, que mora em Lisboa. Eu estive em Lisboa no início do ano e eu subi, bicho, tem uma torre num alto, assim, dá para ver o Rio Tejo, a ponte, e tem lá uma cruz gigantesca, assim, e você é muito alto, cara. E é lindo demais. Você vê Lisboa inteira e é uma coisa muito, muito linda ali. Vale a pena, Helder, você tem que ir, meu irmão, Foi, Lino se descontrolou, porque eu falei nele, né? Lino, vamos começar a treinar, meu irmão. Eu quero que você arrebente a minha cara na porrada. É só o que eu quero. Estou precisando. Pedro, Helder, não só eu tenho que ir, como eu quero ir para ficar, para morar. Portugal está nos meus planos aí, nos próximos 10 anos, se tudo der certo. Estou indo para Portugal. Di Ferraz 01, Helder. Tá aqui nos assistindo, é uma honra. Esse cara é muito gente boa, viu? Cara foda. Boa, seja bem-vindo. Olha aqui, ó, Tainá Cabral, saudades mil. Bem-vinda, querida. A professora de linguagens, professora Joyce Cordeiro, Joyce de Freitas, seja bem-vinda, minha querida. Trabalhamos juntos lá no Colégio 15. Seja bem-vinda, minha querida. Bem-vinda a todos. A Tamires entrou aqui. Tamires é uma aluna nossa que sabe todas as falas dos desenhos do Shrek. Todos os desenhos do Shrek. Ela sabe as falas. Muito bem. Olha, o Fábio Magalhães está aqui conosco. Bem-vindo, meu querido. Tamires Gomes, sempre com a gente. Seja bem-vinda, minha querida. Má Porfírio também está com a gente. Bem-vinda. Cabral, uma aluna que desde o início, assim, eu dei aula a ela. Eu dei aula a ela, eu acho que na 8ª série, não lembro bem, mas eu já sabia que Tainá Cabral seria uma excelente profissional naquilo que ela escolhesse.
E ela Boa. escolheu a área do direito e hoje é uma grande profissional. Glauco, meu querido Glauco, lá de Recife, eita, caba bom. O Wilson, caba bom. Só tem gente boa, não tem condição. Esse programa, Tamires. Meu irmão, como é que pode um programa ter tanta gente boa assistindo, né? Olha o professor de história aí, ó. Pedro Henrique Torquato, hein? Seja bem-vindo, meu querido. Professor e fotógrafo. E grande fotógrafo, hein? Grande sensibilidade. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos lá, Pedro. Sim, a segunda coisa que eu queria falar Diga. é sobre a emoção que eu tive semana passada de assistir Mário Rodrigues nesse programa, né? Eu acho que foi um ganho muito grande para a gente, né? Eu acho que elevou o nível do programa Intervenção, óbvio. Se fosse eu e Mário, era ainda maior o nível. Aumentou só um pouco o nível por conta de Mário, né? Mas foi incrível, bicho, ver Mário e aprender com vocês. Isso é uma coisa maravilhosa. Assim, uma coisa que Mário falou, né? É o fato de que esse programa depois vai servir como vitrine para tantas e tantas pessoas. E essa é a emoção, esse é o objetivo, né? Outra coisa que eu acho bem importante, Helder, e a gente tem que praticar entre nós e aprender isso, né? Rodolfo de Luna, gente finíssima aqui. É muito importante sua presença. Eu estou feliz hoje, estou vendo tanta gente querida. E depois, uma coisa que eu digo a você, Helder, e digo a quem está nos assistindo agora, valorizem e divulguem os seus amigos. Valorizem e divulguem os seus familiares. Diga às pessoas que elas são importantes. Mostrem às pessoas o porquê delas serem importantes. Valorizem o que as pessoas têm de melhor. Elogiem as pessoas. Acariciem as pessoas por aquilo que elas contribuem, porque o nosso mundo é cruel. E se não for a gente levantar as outras pessoas, e as outras pessoas nos levantando, o mal prevalece. Então, se a gente quer plantar o bem, comece plantando o bem no coração dos seus amigos, valorizando. Toda vez que você valoriza um amigo seu, você planta o bem neste mundo. Porque o mundo é mau, o mundo é ruim. Não existe esse mundo bom, não existe esse paraíso. O mundo é ruim. E nós é que vamos lutando todos os dias para torná-lo menos ruim. E o amor é a melhor forma de a gente tornar esse mundo menos ruim. Elogiem seus amigos, divulguem seus amigos, tá? E amem os seus amigos. É verdade, Pedro. Um beijo para Mário Rodrigues. Você falando aí dessa nossa nova formatação de programa, né? Então vai ser muito benéfico, porque a gente abre a oportunidade dos amigos estarem aqui conosco, nessa rotação, Isso. né? Já foi o Mário, no próximo sábado vai ser a Cláudia, numa live imperdível e internacional, Portugal e Brasil. Fazer E por arte falar logo, em Helder. Portugal, essa sua fala me fez lembrar aqui do Fernando Pessoa, né? Quando ele diz que o rio Tejo é o rio mais bonito, é o maior rio do mundo, né? Sendo que ele não é o maior, sendo que ele não é o mais bonito, mas ele é o maior e ele é o mais bonito porque ele é o rio que corre na minha aldeia, ele é o rio da minha realidade, ele é o rio meu amigo, tá entendendo? É o rio que eu vejo. E isso casa com o que você falou de valorizar os amigos. E aqui vai o meu agradecimento à sua live em minha homenagem, uma live que me emocionou, uma live que me levou às lágrimas, tá entendendo? Assisti com a minha esposa, assisti 2 vezes, assisti o ao vivo e assisti no outro dia e compartilhei e fiquei lisonjeado. E você faz isso que você pregou, você valoriza os amigos. Você vai contra aquela máxima de que o santo de casa não faz milagre.
faz milagre e faz milagre dos grandes, se tivermos pessoas como você para divulgar, tá certo? Como você e como este programa aqui. Muito obrigado, meu querido. Sua live me emocionou. Que Eu me grande live. emocionei bastante. Que grande live, sério. Sério mesmo. Grande live. Ó, deixa eu só dar alguns recadinhos aqui, Helder, antes que a gente, né? Verinha Pimentel diz, precisando de amor no mundo. É verdade, né? O prazer é nosso de estar enriquecendo, né? Cláudia diz, o mundo é sofrimento, como afirma Schopenhauer, viva o amor. É isso, Cláudia. E é interessante, né? Porque o mundo é sofrimento e é amor, segundo o próprio Schopenhauer, né? Muita gente querida aqui. Rodolfo está dizendo, não só os amigos, mas aquilo que nos rodeia profissionalmente, socialmente e localmente. Isso aí, Rodolfo. Vamos valorizar as pessoas, cara. De Ferraz está dizendo aqui, bacana demais. De Ferraz, depois eu vou conversar contigo, meu querido, que eu tenho que aliviar minha coluna. E tu sabe do que eu estou falando. Não vou nem falar que é gordura, não. E aí, uma galera toda, e vamos começar nosso programa. Vamos começar o nosso bate-papo. Vamos que vamos, meu amigo. Vou pegar só um lago aqui, que a garganta tá assim. Vai lá que eu aqui dou o pontapé inicial. Pessoal, então, vamos lá, vamos começar mais um programa Intervenção. Você que é novo aqui, você está num programa que, a partir do sábado passado, a cada 15 dias, ele terá uma nova formatação, né? O formato original sou eu e Pedro, e a nova formatação é a cada 15 dias nós teremos um convidado. Ora eu convidarei alguém, ora Pedro convidará alguém, para a gente estar sempre oxigenando com novas pessoas, e novas pessoas são novas ideias, novos amigos. O mundo precisa de novas ideias, a humanidade precisa de novas amizades. Sendo assim, o Pedrão voltou. E na enquete não, né? Na nossa primeira pauta, o que temos é literatura, Pedro. Literatura. E eu fiquei só caladinho, eu fiquei até agora só caladinho, ouvindo você falar que nós somos do mal, nós somos mal, e a Cláudia reforçou. Eu fiquei só caladinho, porque a minha leitura desta semana, querido, só faz reforçar o que você e a Cláudia acabou de falar. O professor e escritor americano Paul Bloom, professor do MIT e de Iowa, olha aí a turma entrando, Patrícia Torquato, a Marcela entrou também, seja bem-vinda, querida. A Alves, minha amiga lá do Santa Sofia, seja bem-vinda. Pedro, o livro se chama O que nos faz bons ou maus? O que nos faz bons ou maus? Tá certo? Li, como você sabe, como já é de costume, li este livro no Kindle. É um livro fundamental? É. Você já falou, você e a Cláudia, que o ser humano é mau. Sim, ele é mau. Mas ele tem o senso de moral a partir de que idade? Ele só tem o senso de moral quando está grandinho? Ou quando ele é pequeno ele já tem um senso de moral? O livro fala, dentre outras coisas, sobre isso. A máxima vitoriana, né? O livro diz ao Michel Cadengundes. O livro diz que nós temos um senso rudimentar de moral já nos primeiros meses de vida. Mais precisamente a partir do quarto mês de vida. Porque até o terceiro mês, nós somos, segundo o autor, uma massa de carne, uma massa gelatinosa. E fica difícil de se estudar. Mas a partir do quarto mês, aí se percebe que a criança ela tem, repito, de forma rudimentar, o senso do que é bom e do que é ruim. Repito, de forma rudimentar, tá certo? E aí ele passa a dar alguns exemplos. Por exemplo, e aí eu já não falo do quarto mês, eu falo da criancinha, 6 meses, 8, 1 ano, 12 meses. Ele diz que a criança, quando alguém chora, a criança vai e consola. Acontece muito isso, né? Quando você, que é o pai, que é a mãe, que é o irmão, você próximo, quando você finge o choro, a criança vai e consola.
ela percebe que há algo de diferente ali, há algo de estranho, algo mudou, né? Ela tem essa empatia, né? Ela sente o seu sofrimento. Então, segundo o autor, isto é um senso de moral, de saber o que é ruim e o que é bom. E que chorar não é bom. Tem um exemplo que ele usa de uma criança de 1 ano, né? Então, a criança está assistindo a uma apresentação de teatro entre palhaços. E tem um palhaço que pega um presente, porque assim, os palhaços estão interagindo. Um dá um presente, quando você recebe o presente, você devolve. Mas tem um palhaço que pega o presente e sai correndo. Isso é roubo. E depois a criança tem a oportunidade de estar com esses dois palhaços, ao vivo. E aí o que é que a criança faz? Ela pega o presente que foi surrupiado e bate, e dá uma pancada no palhaço que roubou. Como que castigando, né? Como que condenando o ato de pegar e sair correndo com o presente. Então, desde cedo a criança já tem, segundo o Paul Bloom, esse senso de moral, tá certo? Outra coisa que eu quero trazer também, um outro dado que o autor traz, é o seguinte. Ele diz que tem um grande problema, enquanto pessoa, ele tem um grande problema, não só ele, mas o filho dele também tem esse problema. Ele diz que é 8 vezes mais agressivo do que as pessoas normais. E ele diz que tem 44 vezes mais chance de cometer um estupro. Mas ele diz que não tem nenhum problema de se estudar isso, porque ele resume tudo a dizer que é homem. Ele é homem, o filho é homem, eu sou homem, você é homem, e nós homens, nós temos 8 vezes mais poder de ser agressivo do que a mulher. Nós somos muito belicosos. E nós temos 44 vezes mais impulsos, mais chances de cometer um estupro. Você veja como o homem é belicoso já a partir da escola, já a partir do colégio. É muito comum que os meninos se enrolem na tapa. Mas não é tão comum as mulheres. É mais para os homens. Sabe? Aquela coisa de se impor como o macho alfa, de querer o respeito, né? E sobretudo quando você pega as guerras. As guerras, elas são feitas sobretudo por homens. Tá entendendo? Então ele fala sobre isso, né? De que quem mais faz o mal, quem mais pratica o mal, quem mais tem propensões ao mal é o homem. E a mulher menos, e o homem mais. E aí ele traz outro dado, Pedro. Por que é que às vezes nós somos ruins? E às vezes a gente não entende por que é. Porque somos ruins. Ele traz um dado que é o seguinte, isso é uma pesquisa, viu? Esse professor do MIT e de Iowa, ele é um pesquisador, são dados científicos. Então ele diz o seguinte, ó, que juízes, quando estão com fome, o juiz, está lá o jurado, o juiz, o réu, o juiz, quando ele está com fome, ele tem mais propensões a aumentar a pena da pessoa, a não dar o direito à liberdade condicional. Ou aumenta a pena, ou não dá a liberdade condicional, se ele estiver com fome. Tá entendendo? Então, são esses dados e outras coisas mais, você tem que resumir o livro, né? São esses dados e outras coisas mais que você descobre aqui, ó. Como o ser humano se faz tão mal e por que uns são mais maus e outros são mais bons. Só lembrando que todo mundo tem as duas coisas, né? A bondade e a maldade. Tá contigo, meu irmão. Helder, sobre o teu comentário, né, nessa questão do ser humano ser mal e do ser humano eu queria só trazer aqui, até para quem está assistindo, né, dicas de leitura, né, ou ideias, que eu penso que esse livro ele é anti-russoriano, né, porque Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Né? Segundo Jean-Jacques Rousseau, essa maldade que a gente tem, ela é uma característica da sociabilidade. Né? A gente vai adquirindo a maldade na medida em que a gente vai se inserindo
na sociedade. E o Rousseau tem um livro chamado Emílio, que é um livro onde ele apresenta uma pedagogia rousseauiana, vamos dizer assim, né? E ele mostrando ali, claro, sobre todo aquele lastro iluminista, né? Ele vai mostrando como se educa. E eu ainda citaria o Thomas Hobbes, né, com o livro O Leviatã, onde ele diz que nós somos selvagens, nós somos maus, né? E é necessário a lei para a gente, e o contrato social, e o Rousseau é um contratualista também, o contrato social para que a gente, abrindo mão da nossa selvageria, abrindo mão, né, da nossa liberdade, porque liberdade, na cabeça de Thomas Hobbes, é a gente fazer o que quer, e a gente dá vazão aos nossos instintos e desejos, mas a gente tem que abrir mão disso para poder vivermos em sociedade. Um outro texto que eu quero indicar, a partir dessa leitura de Helder, para você que está nos assistindo, e que no futuro vai nos assistir, porque vai ficar gravado. É um texto que, inclusive, eu estou relendo agora pela terceira vez, um texto absolutamente incrível, que é um texto chamado O Mal-Estar na Civilização, do meu tio Sigmund Freud. Tá? Então, eu não quero falar muito sobre o texto, eu vou fazer vídeos sobre esse texto. Eu inaugurei, Helder, todos os vídeos, a maioria dos vídeos que eu vou fazer para o meu canal e para o IGTV aqui, no Instagram, eles vão falar da teoria pedagógica, e aí vai entrar muito pensamento, eu estou com muito plano, vou terminar aquele livro que a gente começou, e depois eu vou dar continuidade com outros pensadores da questão pedagógica, né? E sobre a minha contribuição hoje aqui, em literatura, ela vem a partir de um show, né, que eu assisti no teatro, um belíssimo teatro, Teatro Guararapes, em Recife, e eu tive a oportunidade de assistir lá um show que era de Ana Vitória e Nando Reis. Eric, eu vou falar para você, se eu puder, depois que eu comecei a assistir show em teatro, se eu puder, na minha vida eu nunca mais vou a uma casa de show. Show, para você sentir a emoção da música, para você sentir a acústica, o som. Show é em teatro. Né? Inclusive tinha comprado o ingresso para assistir o show Acaso Casa, de Almério e a Mariene, no Teatro Santa Isabel, em Recife, que é a coisa mais absolutamente linda desse mundo, mas aí veio a pandemia. Né? E eu assisti o show do Nando Reis e da Ana Vitória. E num determinado... Grande Romário, um beijo, meu irmão, você é um guerreiro, parabéns pro seu irmão aí que venceu a luta. E aí o que acontece, Nelder? Eu assisti naquele show e num determinado momento Nando Reis declama um texto dele. Né? E aí a gente conhece o Nando Reis, a música, o Nando Reis compositor, né? Mas a gente desconhece o Nando Reis que escreve textos e poesias e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e resolvi hoje trazer esse texto dele e ler, sem muitos comentários, né? Ler para o pessoal que está nos assistindo. Paulo Café diz, estamos... como é? Paulo Café aqui faz uma intervenção, Helder. Falando em termos de centro cultural, estamos fora das condições, de fato, meu querido. E eu já assisti Jorge Vecilo, no início da carreira de Jorge Vecilo, cantando no Centro Cultural. Um show lindo, voz e violão. Né? Eu acho que falta inteligência sobre a estupidez dos nossos governantes. Eles deixam as coisas se acabarem. Eles não sabem ler, são imbecis, são analfabetos, não gostam de cultura, não gostam de música, eles só gostam de dinheiro e poder. Né? O tesão de velho político, né, é poder. Ele não tem mais outro tesão na vida, então porra vai só atrás de poder. Mas é assim mesmo. Não quero começar a falar muito não, senão eu vou ficar revoltado. Então, Helder, eu lhe peço licença para ler o texto do Nando Reis, né? Na minha contribuição literária. O texto diz assim:
tenho um amor imenso para te dar, mas você parece que não quer. Só parece, porque não é capaz de dizer nada. Some na esquina com uma cara de espanto e de misericórdia, achando que assim vai me sossegar por uns tempos. Estou escrevendo um romance para te dizer o que bastariam 2 palavras. Pois você não consegue ouvir, não pode entender, não quer admitir, não consegue me dizer. Diz para mim, porra. Diz que você tem vontade de ficar comigo e que sabe que a vida assim seria diferente. Diz para mim que você acha que o que eu te digo ninguém nunca disse, pois ninguém nunca viu você do jeito que eu te vejo. Diz para mim que você está nervoso e aflito, pois nunca ficou tão perto assim de alguém que se mostrou tão intensamente para você. Diz que eu sou transparente, mas não fico aos seus olhos invisível. Diz que o que me impede de te... Deixa eu me achar aqui, a vista ruim que é agora. Diz que o que me impede de te ter não é assim tão invencível. Diz que você sente alguma coisa quando lê meu nome na caixa do correio. Diz que você gosta de esperar pela surpresa das revelações dos meus pensamentos, quando eles se despejam, intermitentes. Diz que nunca houve um homem que olhasse para você e que te visse de modo tão diferente. Diz que você tem vontade de saber qual é o sabor do meu beijo e do meu sexo. Diz que você sente tesão quando vê o mar, mas nele não mergulha. Diz que você pode derreter a cera que lacra o envelope que contém o mapa do meu tesouro. Diz que você pode ser feliz se a felicidade eu trouxer comigo. Diz que você pode ser feliz onde quer que seja, se estiver comigo. Diz que você gosta de saber que eu gosto mesmo é de jabuticaba. Diz que você dorme e acorda, que você mija e caga, que você bebe e come, que você fode e ama, que você vê a luz acesa e quer entrar para receber um abraço. Diz que você gosta do tom que tem a cor do sinal vermelho. Diz que flor é essa. Diz e traz, acena e pede. Peça por calor, peça meu amor. Faça como quiser, seja como for, onde estiver, não suma, por favor. É só isso que eu te peço, pois com isso eu já não posso. Eu simplesmente te amo. Nando Reis. O Ruivo. Muito bem, meu querido. O Ruivo. Você falou aí que o Nando Reis ele tem esse lado poético também, né? E aí me lembrou o velho Chico Buarque, que aí você se confunde, porque a composição já é uma poesia, né? Chico é assim, pega a composição, publica, e você já tem um livro de poesia. Lenine também tem essa coisa, né, da pesquisa poética, né? O Lenine, né? Muito bem. Pedro, foram entrando aí e entraram em sequência, foram entrando 2 pessoas, 2 ex-alunos, hein? A Luana Duque e o Guilherme Quirino. E, coincidentemente, eles entraram na sequência, né? E estão na faculdade, estão fazendo medicina, né? São 2 futuros médicos. São orgulhos, né? Nesse país que precisa de mais e mais médicos. E outras tantas profissões também. Muito bem, Pedro. Agora, querido, o que temos na pauta é produção cinematográfica. É filme. Vamos lá. E esta semana... Diego Marques dizendo assim, que nem o franquista falou de cultura, ele puxava o revólver. É por aí, meu querido. E você tira também a questão do... Olha, a Carla dando uma contribuição, dizendo que também não conhecia esse lado do Nando Reis. A Simone Brito também contribui dizendo, vejam depois
a música e poesia Tibério, de Tibério, Tibério Azul. Pronto, fica a dica aqui, a música e poesia de Tibério Azul. Pedro e meus queridos, esta semana eu fui impactado por esta série da Netflix chamada Dark, né? Chamada Dark. Que grande série, viu? Que grande série. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu sou muito reticente com relação a assistir séries, porque eu já assisti algumas e eu paro pelo meio do caminho, depois elas deixam de me interessar, depois me cansa, depois o dia a dia me obriga a outras tantas coisas e eu vou deixando algumas séries pelo caminho. Eu prefiro filmes, porque aí 1h30, 2 você conclui. Agora, também tem aquelas séries, como a minha série preferida, que é Black Mirror, que você tem 4 episódios, 6 episódios por temporada. Então, quando é curtinho assim, você consegue acompanhar, né? Mas não é só a questão de ser uma série curta que eu curto, né? A série, obviamente, ela tem que ser boa, como Black Mirror é. Para mim, a melhor de todas. Mas essa série aqui, cara, ela me impactou muito. E eu comecei a assistir essa semana e já se foi a primeira temporada e hoje mesmo eu começo a segunda temporada. Porque a série, Pedro, Eu não consigo, a série não. também tem isso, cara. Ela pode lhe viciar e você pode ficar sem vida social, viu? Sabe aquele trabalho que você tem que fazer em casa, você fica protelando porque quer assistir mais um episódio. Pronto, tá acontecendo isso, meu querido. E eu estou assistindo com a minha esposa, e aí a gente tem que sincronizar os tempos, sabe? Porque de forma meio pilantra, você quer assistir alguns episódios antes dela, né? Até para dar aqueles pequenos spoilers. Acho que vai acontecer isso, acho que vai acontecer aquilo outro, para ela ficar impressionada. Nossa, como tu consegue? Malandragem, malandragem. A gente tem que sincronizar para assistirmos juntos. Mas, Pedro, o meu comentário aqui sobre a série Dark é o seguinte. É uma série muito boa, brilhante, das melhores séries que eu já assisti ou estou assistindo. Mas curiosamente, a série é muito boa e eu não vou falar muito sobre ela. E por quê? Porque se eu falar muito, eu posso entregar muita coisa. E ela é uma série que tem muitos mistérios. A trama é muito bem enraizada, sabe? É como se fosse todo um ninho. Então eu vou fazer comentários breves, comentários curtos. Que o grande comentário é: assistam esta série. Vocês não irão perder. Assistam. Muita gente assiste e desiste. Desiste pela complexidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai se perder na narrativa. Você vai se perder. Mas não se preocupe. Continue, porque mais à frente você se perde aqui e você se acha mais à frente. E aí eu achei muito curioso essa coisa da narrativa. Ora você não entender nada para entender mais à frente. E aí, Pedro, eu criei um link com um livro que eu li esse ano também, um clássico, e que já comentei aqui também para vocês no Intervenção. O livro Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, né? Que é uma história de um filho que vai visitar o local onde o pai morou, cresceu, as suas origens. E há determinados momentos que personagens falam ou narram a história, ou falam ou narram, e você se perde. Porque não é mais aquele filho. Quem está narrando agora é o pai. Só que há um momento em que a narrativa do pai é uma narrativa para trás. Não é uma narrativa do tempo presente, é para trás. E depois a narrativa vai para frente. Então tem esses pulos para trás, para frente, o momento atual. Então você se perde constantemente. Agora, não é que se perder seja um defeito da história. Não, é proposital. A série é complexa. E quando eu digo complexo, eu não estou dizendo que é ruim, que é mal feito. Não. A série vai exigir de você todo um desafio. Tá entendendo? E aí outro ponto que eu quero trazer é o seguinte. A primeira temporada são só 3. Ainda bem que são só 3. Primeiro, para que você não fique viciado e fique escravo de uma série
infinitas temporadas, e são só 3 porque eu acho que é um tamanhozinho bom, cara. Sabe, essa coisa do 3 temporadas, você fechou um ciclo. Porque também, Pedro, e meus ouvintes, meus queridos, existem séries que elas são deixadas de lado, que elas são abandonadas, não só por quem está assistindo, mas pelos próprios produtores. Eles começam a fazer uma série, ela começa a fazer sucesso, mas eles não têm um projeto de quantas temporadas, eles nem sabem. Só que chega um determinado momento que eles abandonam a série. Ela se transforma em uma coisa que nem eles sabem para onde vai aquilo. Então, outra forma carinhosa e de apreciar a série Dark é justamente por isso. Eles limitaram. São só 3 temporadas. Pronto. Então, a primeira temporada deixa muito claro a questão da viagem no tempo. Viajar no tempo. E você pode viajar para o passado e para um passado mais distante. E mais eu não digo, para não estar criando o spoiler aqui. Então, se você tem esses saltos temporais, esses saltos no tempo. E aí tem uma coisa curiosa. Você, e aqui eu falo isso num tom provocativo, você gostaria de dar um salto temporal? Nós estamos em 2020. Você gostaria, se tivesse uma máquina do tempo, uma cabine, ou um carro como aquele do filme, como é aqui? De Volta para o Futuro. Você gostaria de ter um aparelho, um carro, uma cabine que levasse você para a frente, para um outro tempo, para o futuro? Já pensou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos? Porque o jovem hoje que está estudando para o vestibular, se ele avançasse 10 anos, ele veria se já estaria formado, se estaria trabalhando, né? Então, se você fosse escolher viajar no tempo, você escolheria viajar no tempo para o futuro, para ver como vai ser, como você vai estar? Ou você preferiria voltar no tempo, ir para o passado, para revisitar ou tentar consertar algumas coisas? Isso é tentador, viu? Isso é tentador. E aí me fez lembrar a série do filme De Volta para o Futuro. Só que são coisas diferentes. Em De Volta para o Futuro, porque eles vão para o passado e eles voltam para o futuro. Em De Volta para o Futuro é assim. Se você está no passado e encontra o seu eu do passado, isso dá uma bronca, sabe? Mas na série não. Em Dark, você pode encontrar o seu eu do passado. Você pode até interagir com o seu eu do passado, que se você interagir, tipo, uma conversa, um abraço, isso não vai mudar o futuro. Agora, claro, se acontecer algo maior, mais grave, é claro que vai acontecer, vai interferir no futuro, né? Pois bem, a série, Pedro, e você está assistindo também, você percebe o eterno retorno, né? Essa coisa mais nietzschiana do eterno retorno, de você viver de novo tudo que já viveu, ou de que as coisas vão estar sempre se repetindo. Olha aqui, ó, a Luana Duque disse que preferia ir para o futuro, sempre, onde ela já estaria formada. Muito bem, Luana. Outra coisa da série, Pedro, é que eu acho que ela vai ficar. Ela vai ficar. Ela não é uma dessas séries que você se perde ou que se perde com o tempo. A gente assiste inúmeras séries e depois a gente vai perdendo elas. Mas assim como Black Mirror e outras séries mais famosas, mais significativas, a série Dark, ela fica. Ela fica. E deixa eu só dizer uma coisa, eu não iria assistir essa série, porque tem uma coisa comigo, e talvez eu precise trabalhar isso de forma psicológica, tá certo? Que é assim, quando uma coisa vai se tornando popular, quando fica muito na moda, na modinha, eu costumo me desinteressar das coisas. E isso é para tudo. Se é um livro que entra na modinha, se é um cantor, uma cantora que entra na modinha, se é um filme ou uma série que entra na modinha, eu sempre fico meio reticente, porque a modinha para mim não quer dizer qualidade. A modinha para mim não quer dizer qualidade. Quer dizer que é a tendência, é a modinha, tá entendendo? Eu sempre gosto daquelas coisas mais estranhas, que tem menos audiência. Eu acho que tem mais efervescência, tem mais conteúdo. Mas aí existe aquela coisa da grata surpresa. E fiquei surpreso, então, com a série Dark. Começo daqui a pouquinho, comendo uma pizza gostosa. Começo a segunda temporada. E aí, meu amigo Pedro,
A segunda temporada parece que tem a ver com mundos paralelos. E você sabe que o mundo paralelo é o seguinte, né? Tem um elder que está aqui com você fazendo a live. Mas tem outro elder que não está na live. Onde está esse elder? O que estará fazendo esse elder? Então a segunda temporada promete mais ainda com essa ideia dos mundos paralelos. E como eu disse, eu só indico a série Dark, tá na Netflix, e mais não falo para não estar dando spoiler, porque a graça da série é você estar se perdendo, é você estar quebrando a cabeça, tentando montar, né, os personagens e a trama dessa história. Grande série, Dark, hein? Muito bem. Tá contigo, irmão. Eu tô assistindo a série, Helder, e hoje eu tô, vê que onda, hoje eu tô mais afim de comentar as coisas que tu comenta do que as que eu separei. Eu tô assistindo a série e a pizza, mande também, viu? Pra cá, pra casa, por favor. Vai chegar aí hoje. Aí vê. Eu acho interessante, eu tô assistindo a série, tô para terminar a primeira temporada, né? Eu achei muito legal essa ideia de voltar ao passado e tal. Inclusive, eu acho que em umas 2 cenas faz menção a Friedrich Nietzsche, né? E como você tem a ideia de voltar para o passado, isso traz automaticamente o conceito de eterno retorno do Nietzsche, né? Eu até fiz uma postagem no Twitter, e eu faço a postagem no Twitter e eu colo aqui no Instagram, né? Fazendo a análise que é a seguinte: o eterno retorno de Nietzsche não é uma proposição cósmica, não é uma proposição temporal, né? O eterno retorno de Nietzsche, e quando a gente ouve a palavra retorno, isso nos remete a passado, né? O eterno retorno, ou o eterno voltar ao mesmo ponto. Mas o eterno retorno de Nietzsche é um desafio moral para o ser humano, né? É um desafio que, inclusive, é um demônio, né? Mas daemon pode ser espírito, faz, e ele pergunta, né, ao ser humano: a vida tal qual você viveu até agora, você teria coragem de repetir essa vida infinitas vezes, né? E o Nietzsche diz: se você ama a vida, você vai dizer sim, eu teria coragem de repetir, às vezes, porque você quer voltar. Mas o primeiro pensamento, Helder, é o pensamento de que eu quero voltar, e aí você se referiu a isso também, né? Eu queria voltar ao passado, voltar à minha vida para corrigir os erros que eu cometi, né? Só que isso, para Nietzsche, é uma heresia total. E eu vou explicar por quê. Porque não se corrige erros. Porque são os erros que nos fazem ser quem nós somos. Helder Eric é resultado de erros. Pedro e todos vocês que estão nos assistindo, nós somos resultados dos nossos erros. Então, o Nietzsche diz o seguinte: não é uma ideia de você voltar a sua vida para corrigir erros, mas você vai dar uma prova de que você ama a sua vida se você tivesse a coragem de viver a sua vida tal qual ela foi vivida até agora, né? Isso tem uma implicação, Helder, porque eu fico pensando: será que eu queria realmente, falando da minha experiência existencial, será que eu queria estar no hospital novamente e ver o meu pai morrer? Será que eu queria ir novamente em Recife buscar o corpo do meu pai e ter que reconhecer o corpo no necrotério, né? Será que eu queria voltar todos os sofrimentos que eu vivi, né? E, por exemplo, ter que fazer a barba do meu pai, que estava com câncer e não tinha força de levantar o braço, ele que me ensinou a fazer a barba? Será que eu queria viver todos os sofrimentos que eu vivi na minha vida eternamente? Hoje, agora, eu diria sim, eu voltaria e viveria com meu pai os últimos momentos de vida dele. Porque eu amo a minha vida do jeito que ela foi até agora. Mas, Helder, isso é agora. Eu estou dizendo isso agora, né? Amanhã eu posso dizer: não, eu não quero. Só que o eterno retorno é uma proposta para o futuro.
É você viver a sua vida, você, minha amada, meu amado, que está assistindo essa live. É você viver a sua vida e decidir a sua vida. Toda vez que você tiver uma dúvida na vida e você tiver que decidir a sua vida, você simplesmente vai se perguntar: o produto da minha decisão, eu viveria infinitas vezes? As consequências da minha decisão, se forem ruins, eu teria coragem de repeti-las para afirmar a minha vida? Isso é o eterno retorno. O eterno retorno é uma proposta para o futuro e não para o passado. Elderic, eu agora Boa, fiquei meu querido. desmontado aqui. Boa. Fiquei desmontado. Eu não sei se eu vou... eu vou diminuir o meu comentário do filme, né? Que eu queria comentar hoje, a partir também da enquete que tu colocou, o filme O Coringa, né, com o Joaquin Phoenix, que é um fenômeno absoluto, é um filme que me arrebatou completamente, né? E, inclusive, eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo, eu republiquei, quando eu assisti o filme pela segunda vez, eu fiz 3 textos sobre o filme, 3 análises sobre o filme. Eu coloquei essas análises, uma eu publiquei novamente, eu repostei hoje, está no meu Instagram, e a outra você encontra nos meus stories. Eu coloquei lá nos meus stories. Eu gostaria de pedir que as pessoas lessem e, se gostarem da análise, repassassem, passassem, divulgassem o texto que eu fiz sobre o Coringa. Mas eu tenho um fascínio, tu sabe, eu tenho um fascínio absoluto pela personagem Coringa, né? Valeu, Carla, valeu. Tomara eu tenha gostado, obrigado. Eu tenho um fascínio absoluto pela personagem, né, Coringa, por várias questões. E hoje eu não queria falar necessariamente do filme com o Joaquin Phoenix. O Coringa do Heath Ledger e o Coringa do Joaquin Phoenix são 2 grandes Coringas. Não dá para... Lucas está dizendo, assista O Sétimo Selo, do Bergman, que é um filme existencialista, e eu não consegui ver ainda porque eu não achei, cara. Não achei esse filme para assistir. Eu sou louco para assistir esse filme. E ver, Helder, tanto o Coringa do Heath Ledger, né, quanto o Coringa do Joaquin Phoenix, não dá para comparar. As pessoas perguntavam, quem é o melhor Coringa? O do Heath Ledger ou do Joaquin Phoenix? Meu querido, não existe. 2 personagens desses não tem o melhor. Cada um passa o seu recado da sua forma, né? E aí eu vi uma análise, e eu queria também recomendar que as pessoas aqui seguissem o canal no YouTube, né? O canal do Christian Dunker, que é um grandioso professor. Ele é professor do Instituto de Psicologia da USP, né? O Christian Dunker. Esse cara, eu não sei se tu conhece ele. Conheço. É muito fantástico os vídeos. Os vídeos dele são incríveis, né? Ele explicando a psicologia, a psicanálise, e ele faz uma análise do Coringa, né? Ele dizendo que é um filme que deixa a ação de lado e vai se preocupar com a verticalidade da personagem, ou seja, buscar as origens dessa personagem, né? E as origens do Coringa, elas são incertas. Se a gente lembrar o Coringa do Heath Ledger, cada vez que alguém queria dizer quem ele era, ele dizia uma história diferente. Isso. Né? Ele dizia uma história diferente. E isso é muito interessante, porque se eu tenho uma referência histórica na minha vida, eu não consigo ser louco como o Coringa é. Então é necessário que ele não tenha essa referência histórica na vida dele. Né? Um outro ponto que o professor Christian Dunker chama a atenção, né, é que a personagem tem uma neuropatia, né, ele chama de síndrome, e eu tenho anotado aqui, síndrome pseudobulbar, que é essa neuropatia de você não conseguir segurar o riso, né? Isso, no texto que eu escrevi, que está no meu Instagram, eu falo exatamente isso, de como todos nós temos essa neuropatia, essa síndrome. Porque, olha que interessante, Helder, o Coringa ele não consegue parar de rir, né? E nós, ditos normais,
nós temos que rir, nós somos obrigados a rir no dia a dia para ser simpático com as pessoas, mesmo que a gente odeie, mesmo que a pessoa não tenha simpatia nenhuma com a gente, mas para sobreviver nesse mundo, a gente é obrigado a abrir os dentes das pessoas. Nossa neuropatia está presente. E aí eu digo no texto que eu escrevi, somos todos coringas. E o coringa tem uma questão muito interessante, Helder, porque ele, quando você assiste o filme, você vê, o Estado não dá assistência psicológica a ele. Né? E aí eu quero lembrar aqui, e eu cito isso no outro texto que eu escrevi, tem os 2 textos lá, né? Eu quero lembrar aqui que um dia a prefeitura de Garanhuns fechou a Providência, né? E os loucos, e eu vou usar aqui entre aspas, foram para as ruas. Né? O Estado não deu assistência psicológica àquelas pessoas. E um belo dia, uma segunda-feira, tinha um homem completamente nu no comércio, no centro da cidade. Esse homem que deveria estar tendo assistência no Hospital da Restauração, na Providência, ele foi largado com sua loucura na rua. E as pessoas nas lojas, os vendedores, as pessoas que andavam, filmaram o cara, riam do cara. Mas eles não sabem o que se passa. E compartilharam, né? Filmaram e compartilharam. E aí eu pergunto, diante de um sadismo desse, de você ver uma pessoa que tem problemas psicológicos andando nu na rua, filmar, rir e compartilhar. A pergunta é, quem é louco de verdade, meu querido? Quem é louco de verdade? Só para fechar o comentário, eu queria dizer que todos nós somos coringa, porque, de certa forma, todos nós somos abandonados, todos nós somos infelizes, todos nós temos psicopatias em grau mais ou menos elevado, então é muito fácil erguer a mão e chamar o outro de louco. E a sua loucura, onde está? Para pensar, se analise. Né? Como dica, eu gostaria de deixar aqui a leitura da História da Loucura, de Michel Foucault. É um livro que dá uma referência muito, muito interessante para você começar a entender que a loucura ela não é só uma questão de doença mental. A loucura é uma questão social também. Porque muita gente pode acusar você de louco. As mulheres, Helder, até hoje existe uma frase que é revoltante para as mulheres e que eu depois aprendi que não é certo você dizer à mulher, você está louca. Né? Por quê? Porque antigamente, quando as mulheres queriam direitos, quando as mulheres queriam liberdade, os homens acusavam as mulheres de loucura. Então é muito relativo e delicado o tema. Né? Quero convidar para vocês assistirem o vídeo do professor Christian Dunker, falando do Coringa. Leiam os textos que eu escrevi, estão publicados no Instagram e no meu story. Essa é a minha contribuição. Você tá brabinho hoje, hein? Eu estou brabinho, meu filhinho. Viu? Você tá brabinho hoje. Ô Pedro, a Joana Dark deu uma contribuição aí, dizendo o seguinte, que o que ela quer é sair de 2020, nessa máquina do futuro, né? Nessa projeção, sair de 2020, que está sendo, de fato, um ano muito difícil. Ainda com relação à série Dark, Marcele contribuiu dizendo que o final é muito bom. Não perde por esperar o final. E vem sendo considerado um dos melhores finais de todos os tempos. Toda série é uma cagada, né? Toda série caga no final, né? E aí, Pedro, deixa eu só pedir também para as pessoas, se já viram o Coringa, a releitura do Coringa é a coisa mais fantástica do mundo, porque você começa a olhar o Coringa com outros olhos. E eu não quero aqui dizer que ele é uma vítima da sociedade. Não, o cara é um psicopata. Mas existe a contribuição social para que ele seja assim. Não existe tratamento. O vazio da psicóloga dele, que faz sempre as mesmas perguntas, que não interage. E ele mesmo diz, porra, você não consegue me ver.
Você não consegue, porque você não me escuta. Helder, o milagre, um dos maiores milagres que existe na face da Terra, é o milagre da escuta. É eu poder escutar você e você poder me escutar. Boa, 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 boa. Eu tô brabo hoje, não tô, Helder? Tá Tô brabinho brabo, hoje, né? tá brabinho, tô vendo aí. E também tivemos uma série de contribuições aí, de intervenções de Lucas Souto. Lucas Souto foi aluno nosso, aliás, é aluno nosso, e é o sobrinho de Andréia, filho de Adriana, lá uma atuação. Bem-vindo, meu Eita, querido. E que falou aí boa. que o filme de Eita, meu filho. Bergman, os filmes Moleque de Bergman, inteligente pra caramba, velho. os filmes de Bergman Inteligentão pra trazem muito caramba. isso de filosofia e psicanálise. Muito bem. Só que agora, meu querido, você está muito brabinho, mas nós estamos com um problema aqui. O problema é que o tempo nosso está estourado, né? Eu não Então eu acho desisti. que o tempo estourou, meu irmão. O tempo estourou. E aí eu acho que a Vamos gente vai fazer ter que assim, meu querido. sacrificar. Pedro, acho que a Vamos, gente vai ter vamos que sacrificar a encerrar e música. vamos voltar. A gente vai ter que sacrificar a música. Deixa para a semana que vem, pode ser? Ô, pô, vamos fazer assim que eu tô com tanta raiva hoje. Vamos encerrar essa. E vamos voltar hoje, só hoje. Só hoje. Vai voltar calmo ou vai voltar bravo? Vou voltar calmo. Pois tá certo. Então vamos. Ô, Fala Helder, com o pessoal aí a aí, fala gente com o pessoal encerra aí. essa e salva, né? Mas depois tu coloca as duas no YouTube, pô. Então fala pro pessoal aí que a gente vai voltar. Vai derrubar essa e voltar com. Pessoal, a gente vai voltar. E semana que vem. E ainda vou ler o comentário de Jéssica, viu? Na hora da enquete. Porque tem enquete, tem um bocado de coisa ainda. Jéssica, fica por aí, que eu vou ler o comentário. Vou encerrar e vou deixar essa gravada, viu? Joia.